Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de janeiro de 2022 do fundo Vinci Offices, é o fundo de investimento imobiliário Vino 11, relatório de janeiro. Então a gente vai ver aqui a performance do fundo nesse início de 2023. Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro, EF Infra, é o principal assunto aqui no canal. Então se inscreva aí, ative as notificações, deixe o seu like e também eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, o link lá para você baixar diretamente da B3 e também no link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância lá com outros investidores e também o nosso área de membros está aberta, a nossa área de membros, então visite lá também e veja os benefícios que a gente oferece, tá bom? Então vamos lá. Relatório aqui do Vino 11, fundo de lajes corporativas. Fundo que é gerido aí pela Vinci Real Estate, né? Para quem não conhece o fundo, a gente apresenta sempre aqui nos relatórios, nos inícios dos relatórios gerenciais, quem administra, quem gere, quando o fundo surgiu, né? Então, ele é gerido pela Vinci Real Estate, é administrado pela BRL Trust. Início do fundo foi lá em novembro de 2019, então o fundo aí tem 3 anos de mercado, né? Código de negociação na bolsa, VINO 11, VINO 11, a segmento de atuação segundo a Ambima, né, as lajes corporativas, é para investidores em geral, fundo que está atualmente com valor de mercado, não, atualmente não, final de janeiro 43,52, atualmente está em torno de 42,50, teve mais uma queda aí, e a gente vai ver, entender o porquê o fundo está com essa queda no mercado aí muito relevante, né? Fundo que na verdade é na base ali 55, 60, né? Não é nem na base 10 nem na base 100, é no meio termo, né? Ali no meio do caminho. E o fundo, né, caiu aí bastante no meio de janeiro e fevereiro aí no mercado. O valor patrimonial do fundo está em 54,80, são mais de 16 milhões e 500 mil cotas emitidas e mais de 124.600 cotistas, e eu não sou um desses cotistas, já fui, saí do fundo lá em dezembro de 2021. Eu sabia que o fundo ia cair, né, o rendimento, ia cair também o valor de mercado, então eu saí antes que isso acontecesse. O fundo que estava pagando muito, distribuindo muito ganho de capital lá em 2021 e estava na cara que ele ia cair, né? Eu saí lá em novembro, na verdade, foi novembro de 2021. Taxa de administração, o fundo provavelmente está pagando aqui 1,10, né? Deve estar aqui no meio termo. E a taxa de performance do fundo é IPCA mais 6%, aquilo que é 20%, né? Na verdade, da soma dos rendimentos efetivamente distribuídos. Se passar disso, ele cobra uma taxa de performance ali, porque o fundo performou acima do benchmark. Esses cálculos normalmente não vêm, tá? No fundo, nos relatórios dos fundos, só vi uma vez só em um fundo da Ouro Invest, mas normalmente não é colocado dentro dos relatórios. Dividend yield do fundo aqui como os destaques desse primeiro mês de 2023, 8,5%. Fundo que distribuiu aí 31 centavos, foi um destaque para mim até negativo, a gente vai ver o porquê. Resultado acumulado do fundo 29 centavos por cota, é o resultado acumulado, não distribuído ainda, e 56% foi o percentual de receita reajustada em janeiro, que vai dar um aumento aí relevante nas receitas do fundo. Falando aqui do cenário macroeconômico, comentários do gestor e fala sobre o cenário internacional, né? Ainda o fantasma da inflação aí girando em diversos países, as commodities também aí tendo um papel relevante dentro do desenvolvimento de alguns itens aí de expectativa de aumento do produto interno bruto, né? No Brasil, por exemplo, a gente está vendo aí minério de ferro reaquecendo, né? Fazendo com que a expectativa aí também cresça das exportações em relação à China. Então, tem diversas informações aqui importantes. Você tem que baixar o relatório na descrição, fazer aí essa leitura, tá? Tem aqui a questão no Brasil também, mudança de governo, muita coisa acontecendo, né? Executivo aí tentando, o presidente, na verdade, da República tentando interferir nas metas de inflação, né? Tentando reduzir a Selic, né? Tentando fazer tirando aí a naturalidade da economia, né? Se a economia aí estiver bem das pernas, naturalmente os juros aí básicos do país, né? A Selic ela acaba se enquadrando dentro de uma boa gestão, né? Então vai reduzir se a boa gestão acontecer e não tiver interferência ali, né? Para maquiar
as taxas aí de juros no país. Bom, baixa aí, faça essa leitura, tá? É importante você se atualizar daquilo que aconteceu, inclusive. E atualizações aqui do fundo, que é o que interessa. Então, o fundo aí no último semestre de 2022, né, teve alguns anúncios aí de alguns locatários saindo do seu portfólio, né? A gente verificou aqui, dentre essas movimentações do fundo, destaca a DHL, que saiu aí do fundo, né? Gerou a rescisão do contrato, que impactou 3,1% na receita do fundo. A Abril também, que teve redução aí, rescisão parcial, e também uma redução de receita na alocação da sede C&A no âmbito do processo revisional. Então, reduziu o valor da receita que é lá na sede da C&A, no processo lá de revisão contratual, né? Então, aquela questão do reequilíbrio econômico-financeiro, e teve um impacto muito relevante, um impacto total nessas rescisões parciais e totais e reequilíbrio financeiro. 5,7% de redução na receita fez com que o fundo, então, dada a dificuldade de comercialização dos espaços vagos, a gente tem visto isso em diversos fundos de lajes corporativas, né? O fundo reduziu aí a sua expectativa de distribuição, está entre 30 e 34 centavos para o primeiro semestre de 2023. Então, por isso, então, ao meu ver, por esses motivos aqui que a gente acabou de ler agora, o fundo está caindo no mercado, né? Então, estava aí girando ali entre 46 e 49 reais em dezembro, em janeiro, e acabou que com esses anúncios de distribuição e com essas rescisões aí, com esse impacto na receita considerável, o fundo, o mercado aí, então precificou o fundo mais para baixo e está girando agora em torno de 42 reais o valor da cota. Eu ainda acho que vai cair mais um pouquinho, né? Então, fundo ainda no último mês, ele fala aqui que concluiu com sucesso o repasse da inflação, 56% da receita, provavelmente a maioria aqui da receita da Globo, né? Que vencia ali em dezembro, então provavelmente é um contrato atípico mais relevante dentro aqui do portfólio do fundo. Falando aqui da resultado financeiro e distribuição, então a gente verifica que o fundo teve resultado aqui de aluguel de 9,1 milhões de reais, despesa financeira, o resultado financeiro negativo em 3,2. Principal aqui é a despesa financeira, que o fundo tem alavancagem bem alta, né, vinda lá da aquisição lá com a Globo, né, do imóvel da Globo. Então, essa despesa financeira aqui deu um salto relevante em 2021 lá quando ele fez essa negociação com a Globo. Mas, a princípio, né, o imóvel está alugado e está em linha com o contrato, mas não teve melhora no resultado, né? A gente não viu melhora no resultado com essa aquisição. O fundo distribuindo aí a expectativa que sempre teve, né, antes ou depois da aquisição. Eu que acompanho o fundo desde 2020. O fundo não tinha expectativa de melhora. Um dos relatórios que eu li lá no meio do ano passado, eu falei que não tinha, a gente via os resultados do fundo e não tinha expectativa de aumento de resultado, mesmo com a aquisição desse imóvel da Globo, né? O fundo então não teve aí, não tem ali uma expectativa de melhora de resultado aí no curto prazo, no curto e médio prazo, né? Taxa de administração R$ 787 mil reais, e o resultado total do fundo foi de 4,7 milhões e distribuiu 5,1, então distribuindo também acima do resultado do fundo, que ele ainda tem 29 centavos lá, então uma hora isso acaba, né? E o fundo então provavelmente nesse primeiro semestre consegue até sustentar esses 31 centavos, 32, mas uma hora esse resultado acumulado acaba na verdade a realidade do fundo é a distribuição de dividendos abaixo dos 30 centavos por cota, né? E provavelmente é isso sim que o mercado vai precificar o fundo aí nas próximas semanas. A gente verifica aqui então, fundo tendência aí de queda nos rendimentos, né? E aqui a gente verifica a estimativa que o fundo acabou de falar, então também teve uma redução na estimativa de distribuição. O fundo distribuiu 34 centavos aí já há algum tempo, né? Desde lá da redução mais relevante que eu falei, que eu saí antes do fundo acabar de fazer essa distribuição dos ganhos de capital que teve lá em 2021, e ali estava na cara que o fundo estava distribuindo ali 50 e poucos centavos, 40 e poucos centavos. Quando caísse para 34, o preço realmente ia cair aos preços dos outros fundos de lajes corporativas que estavam bem depreciados. Bom, rentabilidade aqui do fundo em janeiro,
O fundo então iniciou lá em janeiro a 47,26, quando eu falei, né? Ele estava girando em torno de 46 e 49 reais. Depois dessas rescisões, aí desses anúncios de redução de receita e essa distribuição de dividendo, o fundo então estava com expectativa de baixa nesses rendimentos e o mercado então começou a precificar o fundo e encerrou a 43,52 e atualmente está ali por volta dos 42 reais. A rentabilidade então foi negativa em 7,9%, uma queda bem brusca aí do fundo, né? E o IFIX caiu também nesse período, mas não caiu tanto, caiu 1,6%. Bom, mais para baixo a gente verifica que a questão das negociações, da liquidez no mercado. Então, o fundo tem aí atualmente 124 mil cotistas, né? O volume diário de negociação no mercado também reduziu, né? Foi um dos menores aqui dos últimos 12 meses, como a gente verifica, né? Igualando dezembro. Então, o fundo também está com uma baixa liquidez aí no mercado, muita desconfiança na verdade. E o giro de cotas também não está acontecendo muito, porque tem muita gente para não liquidar prejuízo, está segurando também as cotas, 3% só foi o giro de cotas, que é a média, na verdade, normal aí dos fundos, né? Dentro da carteira, então, do fundo, a gente vai verificar aqui os ativos e os passivos, que na verdade resulta no patrimônio líquido, né, de 907 milhões, é um fundo de mais de 1,3 bilhões em ativo, tem 40 milhões em aplicações financeiras, que é o caixa do fundo, né, não é o resultado acumulado, é o caixa do fundo, né, que soma também o resultado acumulado não distribuído, e as obrigações do fundo atualmente estão em mais de 500 milhões de reais, então bem relevante aí a alavancagem do fundo, né? E mais para baixo a gente vê qual o principal. O principal é exatamente o que eu falei, a sede da Globo, 362, onde a Globo inclusive é locatária agora, né? Foi uma operação onde o fundo comprou o imóvel e a própria Globo virou locatária, né? Então isso as empresas normalmente fazem para ganhar capital de giro, né? Mas mais relevante aqui, ó, 71% das obrigações do fundo é exatamente desse CRI que vai até janeiro de 2037. Então, muito longo aí esse parcelamento. Normalmente são longos mesmo, né? Mas é bem distante, né? Tem uns 15 anos ainda para encerrar. E os outros são menores aqui, 60 milhões, 15 milhões e 11 milhões. Mais relevante então é o da Globo, 362 milhões de reais, corrigido aí, né, calculado aí pela inflação, mais 6,9 de prêmio de risco. Então é uma dívida que ainda vai perdurar no fundo aí por muito tempo. Falando dos indicadores operacionais, a gente verifica que o Vino 11 tem um valor médio de aluguel, isso aqui é desde o início do fundo, né? Menor do que o mercado. E isso fazia com que ele tivesse menos vacância, inclusive, que os outros fundos, né? E a taxa de ocupação sempre foi superior ao de mercado, o que acontece também aqui, até apesar dessas vacâncias que tiveram, o fundo está com 97,7% de taxa de ocupação. E a do mercado está em torno de 76,6%. Então o fundo está acima também aí da taxa de ocupação do mercado. E a inadimplência é zero, né? Também eu nunca vi inadimplência no Vino 11. Então são imóveis de qualidade, né? Mas o que atrapalha o fundo atualmente, na minha opinião, é uma alavancagem que foi, para mim, foi mal feita em relação à sede da Globo, que não gerou novas receitas para o fundo e não gerou acréscimo de resultado, né? Essa é a minha visão, lendo os relatórios, né? Claro que eu não conheço a fundo a operação. Então aqui é em relação ao portfólio, né, diversificação de aluguel do próprio portfólio. Então os três principais aqui contratos são os contratos atípicos, que estão em cinza, né? Estão em cinza, e da Astral também, né? São os contratos atípicos e os outros são contratos típicos. Então o fundo hoje tem 42% aí de receita vindo da comunicação e mídia, que é o que está mais ou menos aí, a maioria na Globo, né? Da sede da Globo. E mais para baixo a gente verifica aqui 70% dos contratos são atípicos, 70% também dos imóveis estão na cidade de São Paulo, né? As receitas vêm de lá. E mais para baixo a gente verifica que o prazo médio de vencimento dos contratos também é bem longo, né? O que dá aí uma previsão aí de investimento de um pouco de médio prazo, né? De 8 anos. 73% desses contratos vêm só a partir de 2027. Mais para baixo a gente verifica a indexação dos contratos, né? A maioria IPCA, 87%.
E a idade dos ativos, a maioria são acima de 5 anos, então são imóveis, né, não são imóveis novos, 80% tem mais de 5 anos aí de construção. Aqui são os imóveis localizados no Rio de Janeiro, todos na Zona Sul, Leblon e no Maitá. São 2 imóveis onde o fundo detém 100% de participação neles, né? E os outros imóveis estão na cidade de São Paulo, né? Aí nos arredores, né? Barueri, né? Pinheiro, Jardim, Brooklyn. Então são outros imóveis aí que o fundo tem. Aqui todos em São Paulo, né? 2 no Rio de Janeiro e 8 em São Paulo. Então é isso aí, relatório gerencial do Vino 11, fundo de lajes corporativas, na minha opinião ainda segue aí resultado sem expectativa de crescimento e na verdade por conta das rescisões, né, fundo aí então tendo uma redução de 2 a 3 centavos no resultado do fundo e na distribuição, né? Então é algo para quem quer investir num longo prazo. Eu acho que ainda vai cair um pouquinho mais no mercado esse valor. É um fundo bom, com bons imóveis, tá? Expectativa aí de investimento de médio prazo. Mas ainda acho que o fundo ainda vai cair um pouquinho ali para próximo dos R$ 40. Ok? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.